Pessoal, boa tarde a todos. Na semana passada nós falamos um pouquinho de rochas, uma introdução sobre rochas, depois passamos para rochas ígneas ou magmáticas, e hoje, dando sequência a esse conteúdo, vamos falar sobre rochas sedimentares, o segundo tipo, então, de rochas que nós vamos tratar aqui. As rochas sedimentares recobrem em torno de 75% da superfície terrestre e apenas um volume de 5%. Então, isso é bem contrastante em relação aos outros dois tipos de rochas, ígneas e metamórficas. Porque, lembrando da semana passada, esses outros dois tipos de rocha ocupam em torno de 95% em volume da crosta terrestre, mas ocupam uma área superficial de apenas 25%. Aqui é o inverso. Então, as rochas sedimentares ocupam apenas 5% do volume da crosta, é mais essa camada superficial da crosta terrestre, mas em volume é uma camada fina, né, mas que ocupa grande parte da superfície, recobrindo aí esses 75%. Então, é uma fina camada, mas uma fina camada grande, que ocupa grande área da superfície terrestre, certinho? Mas um volume menor, um volume pequeno. Essas rochas, as rochas sedimentares, ao contrário das rochas ígneas que vimos semana passada, né, formadas pelo resfriamento de lava ou magma, as sedimentares são formadas pela deposição e consolidação de sedimentos. Mas de onde saem esses sedimentos? De onde eles surgem? Eles são decorrentes do intemperismo de outras rochas e de outros minerais existentes. Então, outras rochas ígneas, metamórficas, ou mesmo outras rochas sedimentares pré-existentes, à medida que vão sofrendo intemperismo, elas vão liberando sedimentos, e esses sedimentos, quando se depositam em algum local, ao longo do tempo vão se acumulando ali, ao longo desse tempo de deposição, e depois de algum tempo passam por alguns processos que culminam na sua consolidação, ou seja, na sua transformação em rocha do tipo sedimentar, como vamos falar daqui a pouco, com mais detalhes, né? Os processos para a formação de rochas sedimentares passam pelo, então, intemperismo das rochas pré-existentes, como está ilustrado nessa imagem, nessa porção aqui, como se fossem áreas montanhosas, aqui está havendo intemperismo e erosão, então intemperismo de rochas e erosão desses sedimentos, dessas partículas. Através da erosão, esses sedimentos são transportados, seja por água ou por vento, e até chegarem em algum local em que serão depositados. Tá? Onde eles são depositados, ali permanecem por algum tempo, por alguns milhares de anos, milhões de anos. Esses sedimentos vão sendo soterrados com a deposição de outros sedimentos que vêm depois e acabam se colocando acima daqueles primeiros. Essa camada de sedimentos vai só aumentando de espessura e com o aumento dessa espessura vão ocorrendo também aumento de temperatura e pressão naqueles sedimentos, naqueles primeiros lá, naquela primeira camada e depois no restante acima. Esse aumento de pressão e temperatura, além de outros processos que também ocorrem, químicos, acabam culminando na solidificação dessas partículas, desses sedimentos inicialmente todos soltos, e formando assim rochas do tipo sedimentares, através da consolidação desses sedimentos. Depois que os sedimentos são depositados, então, intemperismo, transporte, deposição, após serem depositados, esses sedimentos começam a passar por uma série de processos que têm o nome de diagênese. Diagênese significa conjunto de processos de alterações sofridas pelos sedimentos em adaptação às novas condições físicas e químicas desse local em que ele está depositado, em que eles estão depositados. Então, todos os processos que ocorrem ali, desde a sua deposição até a sua transformação em rocha sedimentar, todo esse processo é chamado de diagênese. Então, um resumo desses processos para a formação de rochas sedimentares, em quatro processos seriam: desprendimento, provocado aí pelo intemperismo das rochas pré-existentes, transporte desses sedimentos, seja por água, por vento, deposição desses sedimentos em alguma bacia, algum local
de onde eles não vão sair com facilidade, não vão ser transportados ali para outro lugar com facilidade, então tenderão a se acumular, e diagênese, que resume todos os processos que eles sofrem, físicos e químicos, desde a sua deposição até a sua transformação em rocha sedimentar. Então, vocês viram que os processos são bem diferentes em comparação à formação de rochas ígneas, né, ou magmáticas. Então, é um processo bem mais diferente. Nesse aqui, as rochas são formadas a partir, inicialmente, da produção de sedimentos decorrente do intemperismo de rochas pré-existentes, inclusive outras rochas sedimentares. Tá? Então, é um processo bem diferente. Nessas rochas sedimentares, é muito comum encontrar fósseis. Na verdade, são nessas rochas que os fósseis são encontrados, certo? E então isso é uma característica típica desse tipo de rochas, a presença de fósseis, são encontrados com certa frequência. E isso porque, como elas se formam em camadas, essas rochas sedimentares, à medida que os sedimentos vão depositando, em algum momento durante essa deposição de sedimentos, pode ter ocorrido ali a deposição do corpo de algum organismo, planta ou animal. Outros sedimentos vêm e recobrem esse corpo desse organismo, e com o tempo isso origina um fóssil. Aquele corpo fica preso dentro da estrutura da rocha sedimentar, dando origem ao que nós chamamos de fósseis, certo? Aqui alguns exemplos de fósseis, de plantas, de um peixe e de um trilobita, que nós vimos naquela aula sobre tempo geológico, que era um dos organismos que dominavam os mares naquele tempo inicial de explosão de vida aquática. Tá? Então, esse é um fóssil de trilobita. Outra característica típica das rochas sedimentares é a sua ocorrência em camadas, ou estratos, justamente pela deposição de sedimentos. Pode ocorrer, não é raro que isso aconteça, pode ocorrer que os sedimentos depositados sejam de origens diferentes, e sejam, portanto, sedimentos também diferentes. Nesse caso aqui, por exemplo, diferentes em relação à sua cor. Então, a deposição de sedimentos diferentes, cores diferentes, acabam fazendo que as rochas sedimentares possam apresentar estratos, algumas delas, né? Possam apresentar estratos, tá certo? Como esses que nós estamos vendo nessa foto. Bom, os sedimentos que formam as rochas sedimentares podem ser divididos em dois tipos. E, a partir daí, as rochas são classificadas em duas categorias, e tem um terceiro tipo ainda, uma terceira categoria de rochas sedimentares. Tá? Mas, inicialmente, os sedimentos podem ser sólidos, ou seja, serem minerais primários ou secundários, ou então podem ser sedimentos solúveis. Como assim sedimentos solúveis? Rochas pré-existentes podem sofrer, como um dos processos de intemperismo, a dissolução de alguns de seus minerais. Então, o material vai ser desprendido da rocha, mas dissolvido com a água da chuva, por exemplo, e, a partir daí, esse soluto é transportado pelas águas e chega a lagoas, rios, mares, e ali esses solutos se misturam à água desses corpos d'água. Nesses locais, eles podem sofrer precipitação e aí formar sedimentos, formar precipitados e, consequentemente, sedimentos, e desse modo vão se acumulando após esse processo e, na sequência, dão origem às rochas sedimentares. Tá? Então, os sedimentos podem ser ou sólidos ou solúveis. Lembrando, os sólidos permanecem no estado sólido durante todo o processo de formação de uma nova rocha sedimentar. Ou seja, a partícula liberada de uma rocha pré-existente está no estado sólido, ela sofre transporte, ainda se mantendo no estado sólido, é depositada como ainda no estado sólido, e, consequentemente, vai formar uma nova rocha no estado sólido. Então, esses sedimentos permanecem no estado sólido em todas as fases desse processo. Já os solúveis, não. Na rocha estão lá como minerais, por exemplo, sofrem dissolução, são transportados em meio aquoso, dissolvidos, depois só que vão se precipitar e gerando sedimentos que originarão nessa sequência
uma rocha sedimentar. Um exemplo seria, como nós comentamos, de um dos processos de formação de minerais, aquele de precipitação a partir de soluções saturadas, é justamente isso aí, né? Então, à medida que os solutos se precipitam, quando as soluções se concentram, a água de um lago, por exemplo, ou começa a evaporar, ou começa a receber mais solutos e a concentração fica elevada, causando precipitação, esses precipitados, chamados também de sedimentos, são minerais, e nesse contexto aqui sedimentos, darão origem, na sequência, a rochas sedimentares, depois de alguns milhares de anos, né? E nós podemos classificar as rochas sedimentares em três categorias. Temos as chamadas rochas sedimentares clásticas, químicas e orgânicas. São esses três tipos. Desses três tipos de rochas sedimentares, então clásticas, químicas e orgânicas, vamos dar detalhes sobre cada um desses tipos. Começando pelas clásticas, elas se subdividem em dois grupos, as chamadas epiclásticas e as piroclásticas. Clásticas vem de clastos, que significa pedaço. Pedaço tem que ser pedaço de alguma coisa sólida, né? Não dá para a gente falar pedaço de alguma coisa líquida ou gasosa. Então, clásticas aqui dão uma ideia para nós de materiais no estado sólido, e são justamente relativos àqueles sedimentos sólidos, que permanecem no estado sólido desde o início do processo de formação de alguma rocha sedimentar até a etapa final. Então, são sedimentos sempre no estado sólidos que se enquadram nessa categoria de rochas sedimentares clásticas. Começando pelas epiclásticas, esse grupo é dividido em três categorias ainda, sendo eles psefíticas, psamíticas e pelíticas, ou pelitos. Os nomes são diferentes um pouco, mas a interpretação é bem simples. Esses diferentes nomes, então a classificação das rochas epiclásticas, é baseada no tamanho das partículas, no tamanho dos sedimentos. Então, aquelas dos grupos dos psefitos, do grupo dos psefitos, psefíticas, apresentam sedimentos maiores que 2 milímetros de diâmetro. As rochas do grupo dos psamíticas, têm diâmetro entre 2 milímetros e 0,05 milímetro. E abaixo desse valor, abaixo de 0,05 milímetro, são as rochas sedimentares pelíticas. Aqui alguns exemplos: conglomerado e brecha, como exemplos de psefíticas, arenito, como exemplo de psamíticas, e pelitos, exemplos argilito, siltito e folheiro. Só mais um comentário: essa classe de tamanho dos psamíticas, 2 a 0,05 milímetro, é equivalente à classe de tamanho de partículas do tamanho areia, tá? Então, nesse grupo, temos partículas do tamanho areia, partículas minerais da classe areia. Daí, um dos principais exemplos, o arenito, certo? Uma rocha formada por partículas do tamanho areia. E pelitos são rochas formadas por sedimentos dos tamanhos argila e silt. Daí os seus exemplos, argilito, siltito e um terceiro folheiro. Ok? Só queria lembrar uma coisa para vocês, que nesse caso, areia, silt e argila, né, são apenas classes de tamanhos de partículas. Então, qualquer mineral pode estar em qualquer um desses tamanhos, qualquer uma classe dessas, de acordo com o seu tamanho. Então, tem uma foto desse potinho que tem lá no laboratório, com cores diferentes aqui, né, de sedimentos, nesse caso. Então, é justamente para mostrar, aqui nós temos tamanhos argila e silt, praticamente, mas temos alguns poucos também de tamanho areia. Então, é só para mostrar para vocês que esses sedimentos, na verdade, são formados, só para lembrar, por minerais, e qualquer mineral pode estar em qualquer classe de tamanho. Alguns predominam em uma determinada classe, mas nada impede que ocorram em todas as classes, tá? Em quantidade diferente. E aqui é um exemplo de que seriam materiais do grupo dos psefitos, com diâmetros maiores que 2 milímetros. Muitos são o que a gente chama aí normalmente de cascalho, mas na verdade tem outros nomes, né? Além de cascalho, de acordo com uma classificação, cascalhos, calhaus e matacões, de acordo com o seu tamanho. Nesse caso, do menor deles, cascalho, até matacões, que são os de maior tamanho.
Entrando em mais alguns exemplos, né, os psefitos, então, são sedimentos maiores que 2 milímetros. Um exemplo seria essa rocha chamada conglomerado. Já vou mostrar para vocês uma foto de um que tem no laboratório. Psamitos, esses tamanhos que eu comentei, entre 2 e 0,05 milímetros. E aqui um exemplo do arenito. E ainda os pelitos, aquelas 3 rochas que comentamos como exemplos: argilito, siltito e folito. Tá aí um argilito. Essas são fotos que eu tirei no laboratório de 2 amostras que nós temos, então, das rochas sedimentares da classe dos psefitos. Ou seja, suas partículas sedimentares têm tamanho maior que 2 milímetros, ok? De diâmetro. Essas rochas, os psefitos e psamitos, como as partículas, os sedimentos são maiores, para eles se ligarem, para eles se juntarem formando uma rocha, se consolidarem formando uma rocha, eles precisam de alguns agentes cimentantes ali. Por exemplo, óxidos, carbonatos, sílica. Então, esses materiais servem como cimento, realmente, entre as partículas grandes de tamanho areia ou tamanho de cascalho ou maior, tá, de psefitos. Então, para elas se juntarem, pelo tamanho ser maior, são necessários esses agentes cimentantes, certo? Aqui um exemplo de brecha e um exemplo de conglomerado. A diferença das duas, basicamente, é que brechas apresentam partículas mais pontiagudas, mais arestadas. E o conglomerado, os sedimentos são mais arredondados. Por que isso? Questão de arredondamento desses sedimentos, o arredondamento natural acontece pelo transporte, ao longo do transporte desses sedimentos. Então, dá uma ideia para a gente de quanto mais longa a distância transportada, mais arredondado tende a ficar esse material, esse sedimento. Vocês provavelmente já viram, já repararam ao longo de rios, que as rochas não têm muitas pontas, elas são mais arredondadas, né? Porque justamente pelo movimento da água, ao longo dos anos, a água vai movendo, vai movimentando, vai transportando as rochas ali presentes ao longo do rio, e à medida que as rochas vão sendo transportadas, vão por atrito, por choque com outras rochas ou partículas, elas vão sofrendo esse arredondamento, vão perdendo as suas arestas e ficando de formato arredondado. Então, as partículas aí do conglomerado sofreram um transporte maior, os sedimentos sofreram um transporte mais longo. Já da brecha, os sedimentos sofreram menor transporte, transporte a curta distância ou quase nenhum transporte. Tá certo? Bom, aqui um vídeo sobre a brecha, né, só para ter uma ideia melhor. Reparem que são bem arestados mesmo, né, esses sedimentos. Não todos eles, mas alguns bem arestados. Tá? E aqui um exemplo do conglomerado. Quando gira, dá para a gente perceber, olha, são bem arredondados os materiais, esses sedimentos aqui, essas partículas maiores, ok? Então, por causa desse transporte maior desses sedimentos que formaram o conglomerado. Então, são 2 exemplos aí de rochas sedimentares no grupo dos psefitos, ok? Formados por sedimentos com diâmetro maior que 2 milímetros. Temos ainda seixo rolado. Seixo, na verdade, é um nome, né? Para qualquer rocha ou mineral, no caso, uma rocha menor do que a rocha original, tem um tamanho específico para ser tratado como seixo. E arredondado, rolado aí, porque sofreu arredondamento por ser transportado justamente nesse caso, por rios. Pode ser principalmente por rios, né? Pode ser por degelo também, em áreas clima temperado. Então, no inverno se acumula neve, quando a neve começa a derreter, muita água é liberada ao mesmo tempo, acaba formando alguns rios, ali, alguns cursos d'água, formados pelo degelo, e acabam transportando esses materiais, deixando esses materiais de forma arredondada. Então, essas rochas são muito comuns de serem encontradas ao longo dos rios, como eu comentei, e muita gente utiliza essas rochas para decoração de vaso, de flor, de planta, em jardins também, né? Então, os seixos são muito utilizados para esse fim. E reparem que são materiais diferentes. Esse do meio é um quartzo, apenas está arredondado, porque sofreu esse processo, e os outros 2 são rochas. Tá? Então, qualquer material pode receber esse nome.
mas só coloquei aqui para ilustrar essa questão do transporte. Passando para o grupo dos psamitos, também são sedimentos maiores, né, mas não tão grandes quanto os psefitos. Nesse caso, lembrando, sedimentos que têm um diâmetro entre 2 milímetros e 0,05 milímetro. O principal exemplo desse grupo é o arenito, uma rocha, como o nome já indica, formada por partículas do tamanho areia. Essa rocha é distribuída em vários locais do país, existe arenito em várias regiões. Aqui em Minas tem bastante arenito na região norte de Minas, e tem outros estados, São Paulo tem bastante arenito, mais na região mais ou menos oeste, sudoeste. Então, os arenitos estão espalhados por diversas regiões do país, tá? Essa foto foi tirada em João Pinheiro, aqui em Minas, parte já do noroeste de Minas ali, mais ou menos. E só para mostrar para vocês o arenito, isso aqui é até numa beira de estrada, tem um corte de estrada que expõe esse arenito, e aqui um detalhe desse arenito, tá certo? O arenito é uma rocha porosa, justamente pelo tamanho das partículas, então ela é capaz de acumular água no seu interior. Inclusive, o aquífero Guarani, se não me engano, é formado por arenitos. Quando a gente pensa em aquífero, às vezes muitas pessoas perguntam, mas o que seria um aquífero? É um lago subterrâneo, alguma coisa assim? Não, na verdade, ele é formado por rochas porosas e a água fica no interior dessas rochas. O aquífero Guarani, que pega a parte do Brasil, se não me engano, Paraguai, a Argentina, é um dos maiores aquíferos do mundo. Então, ele é composto por arenito, tá? Então, justamente pelo fato dessa rocha ser porosa. Outras rochas, por exemplo, basalto, granito, que vimos semana passada, não são porosas. Existem outros exemplos de rochas porosas também. Na parte de rochas metamórficas, nós vamos comentar mais um pouco. Aqui um exemplo de arenito, dois arenitos, na verdade, que nós temos amostras aqui no laboratório. Reparem, por essa imagem já dá para perceber que o aspecto é mais áspero, né? Não é um material tão liso assim, então textura mais áspera, mais grosseira, a do arenito, partículas maiores. E de cá um outro, mas com partículas não tão grandes quanto esse arenito da esquerda, mas também aqui. E uma questão sobre esses dois arenitos é que nós comentamos, né? Esses arenitos, ou os psefitos e os psamitos, precisam de agentes cimentantes. Nesse caso dos dois, os agentes cimentantes são basicamente óxidos de ferro, como a hematita. Por isso, essa coloração mais avermelhada, principalmente deste aqui, e esse aqui também puxando para um vermelho, mas não tão intenso quanto o da direita. Ok? No geral, solos formados a partir do intemperismo de arenito, como o nome indica, tendem a ter também textura mais arenosa. Isso porque grande parte dos minerais presentes no arenito, tirando esses óxidos ou os carbonatos presentes, são mesmo quartzo. Grande parte desses minerais. A dominância nessas rochas é o quartzo. E como nós já comentamos, quartzo é muito resistente ao intemperismo quando no tamanho areia. Então, ele acaba permanecendo nesse tamanho, fica bem resistente ali, e os solos formados tendem a ter altos teores de areia. Podem ser arenosos realmente, ou podem ter o que a gente chama em solos uma textura média, uma textura que tem dominância de areia, grande parte de areia, não necessariamente dominância, mas tem grande quantidade de areia e menor quantidade de argila, tá? E silt. Mas então solos de textura média e textura arenosa tendem a ser formados a partir dessa rocha, certo? Por que não solos argilosos? Para se formarem solos argilosos, os minerais aí presentes nessa rocha, ao sofrerem temperismo formando solo, deveriam se quebrar até o tamanho argila, ou sofrerem temperismo químico, serem solubilizados, depois se precipitarem como novos minerais secundários, no tamanho argila. Mas como é basicamente quartzo, esses processos não acontecem com facilidade. Então permanecem como partículas do tamanho areia. Tem alguns vídeos aqui que eu fiz, mas antes disso, só para dar um zoom nessa imagem, aí dá para perceber bastante, né, o tamanho mais grosseiro dessas partículas, aí o tamanho areia realmente, e nessa outra a mesma coisa. Tá? Nessa aqui mostra até alguns, isso é efeito já do intemperismo, um pouquinho também, mas alguns estratos nesse arenito, né?
E partindo para os pelitos, são rochas que, nesse caso, como são partículas menores, né, partículas de tamanhos menores que 0,05 milímetro, não são necessários agentes cimentantes. Nesse caso, a consolidação desses sedimentos pequenos ocorre após a compressão desses sedimentos por camadas superiores. Lembrando, os sedimentos vão sendo depositados e aqueles primeiros lá depositados vão sofrendo uma pressão muito grande dos sedimentos que estão acima. Aumento dessa pressão, aumento dessa temperatura fazem com que haja saída de água intersticial, que seria a água presente entre essas partículas, nos poros ali, entre essas partículas. Essa água sai pelo aumento de temperatura e pressão, e isso possibilita a formação de ligações entre esses sedimentos, entre essas partículas pequenas, causando a consolidação desses sedimentos, formando nessa sequência rochas sedimentares pelíticas. Dois exemplos aí, o siltito e o argilito. Siltito, lembrando, partículas de tamanho silt, argilito, tamanho argila. E aqui duas fotos desses exemplos que nós temos. E aqui um outro exemplo desse grupo, que seria o chamado folhêlio. Nesse caso, fica bem nítido a distribuição dos estratos nessa rocha, então formados aqui por sedimentos diferentes, e esses sedimentos são todos de tamanho pequeno, tamanho de pelitos. Então, tem estratos, mas de textura fina, aí o nome de folhêlio. Aqui as cores também são diferentes. Tem folheiros que não apresentam cores diferentes, né? Mas dá para perceber os diferentes estratos. Nesse caso, solos formados a partir do intemperismo dessas rochas, né, consequentemente, tendem a ter textura mais argilosa ou um pouco mais siltosa, mas o silt não é tão resistente assim, não fica muito estável no solo, principalmente em condições tropicais, logo ele já passa para tamanho argila, ok? Formando novos minerais ou simplesmente quebrando de tamanho. Então, em geral, rochas pelíticas tendem a formar solos mais argilosos. Passando para rochas piroclásticas, o segundo grupo aí das rochas dentro de rochas clásticas, piroclásticas, piro por causa de fogo, lembrando fogo. Exemplos disso são tufitos e brechas vulcânicas. O que são essas rochas piroclásticas? Elas são formadas por sedimentos sólidos, né, clásticas, por isso está no grupo das clásticas, só que esses sedimentos são de origem vulcânica. Como assim? Tem algumas literaturas que tratam essas rochas, principalmente aí tufito e brechas, como rochas ígneas, por causa dessa origem do sedimento ser vulcânica. Outros livros, outras literaturas tratam como rochas sedimentares, porque, apesar delas serem de origem vulcânica, esses sedimentos esses materiais sofrem transporte por vento e são depositados e depois consolidados. Então, etapas aí, processos da formação de rocha sedimentar. Então, tem livros que tratam como sedimentares, tem livros que tratam como ígneas, certo? Aqui nós estamos considerando mais como sedimentares, como nós vimos no livro base para essa disciplina. Esses, esses materiais são geralmente cinzas vulcânicas ou pequenas partículas maiores que cinzas, e cinzas vulcânicas nós já comentamos, podem sofrer transportes muito longos. Comentei com vocês que cinzas de um vulcão no Chile chegaram no Rio Grande do Sul recentemente assim, né? Em 2012, 2013, por aí, mais ou menos, tanto que um aeroporto de Porto Alegre teve que ficar fechado, eu comentei isso com vocês. Então, as cinzas podem ser transportadas a longas distâncias, e onde elas se depositam, com o passar do tempo, sofrem consolidação e formam rochas como o tufito. O tufito, essa foto foi tirada no município de Patos de Minas, não sei se tem alguém aí da região, mas essa rocha é rica em nutrientes, forma solos férteis, e aqui está nesse corte de estrada, esse material mais esverdeado, acinzentado aqui, é mais esverdeado, a foto ficou menos verde, dá um verde puxando para cinza, mas é um material que forma solos bem férteis. Então, na região de Patos de Minas e tudo, tem solos férteis, a agricultura bem desenvolvida, muito devido à presença de tufito nessas áreas. E o tufito apresenta minerais magnéticos, como magnetita, magnemita,
E, então, aqui é o exemplo desse material do tufito pulverizado e um ímã mostrando a atração magnética desse material. Então, forma solos bem férteis aí, tá? O tufito. Passando para rochas sedimentares químicas, aqui vocês vão perceber que tem nomes de alguns minerais e tudo, porque acaba tendo aquela sobreposição do processo de formação desses minerais e depois formariam rochas, que seria aquele processo de precipitação a partir de soluções saturadas. Como nós comentamos sobre isso naquela aula sobre processos de formação de minerais, aqui vocês vão perceber que tem alguns minerais também presentes, embora a gente esteja falando de rochas sedimentares. Então, esse grupo de rochas químicas, né, sedimentares químicas, se subdivide em evaporitos e de precipitação. Vocês vão perceber que os processos, assim, são diferentes, mas no final meio que representam a mesma ideia de precipitação a partir de uma solução saturada. Tá? Então, evaporitos temos como exemplo o gesso e salgema. Só para lembrar, gesso, mineral gipsita, não é isso? E por esse processo, evaporito, o nome é por causa de evaporação. Então, solutos estão dissolvidos ali na água de um lago, uma lagoa, alguma coisa do tipo, mesmo mar. A água começa a evaporar, a solução vai ficando mais concentrada, ocorre a precipitação de alguns minerais, para nós aqui agora sedimentos nesse contexto, e esses sedimentos são precipitados, se depositam no fundo, com o tempo, o acúmulo desses sedimentos e solidificação e consolidação se transformam em uma rocha sedimentar. Já as rochas sedimentares químicas de precipitação se subdividem ainda em duas categorias: as de precipitação química e as de precipitação bioquímica. As de precipitação química, um exemplo aí de um mineral desse tipo seria a halita. Como nós já comentamos também, né, naquela mesma aula, a halita, sal de cozinha, é formado também pela evaporação de água, contendo ali dissolvidos sódio e cloro, e à medida que a água evapora, ou se nesse caso, né, houver aumento da concentração de solutos, por isso que ela está nessa categoria, ele está nessa categoria, com o aumento da concentração de solutos, de sódio e cloro, por exemplo, a solução vai ficando saturada e, a partir daí, passa a haver precipitação desses solutos, ok? Com essa precipitação, se precipitam como cloreto de sódio, como halita. Essas fotos são de um lugar que eu comentei com vocês, no Alto dos Andes, perto de Cusco. São umas salinas de onde eles extraem sal dos Andes, porque no Alto dos Andes, nesse local, aqui, só para vocês terem uma ideia de tamanho, né, que tem pessoas, ó, tá? Então, é uma área bem grande isso aqui, e é interessante que a vegetação nessa época estava seca, né, foi no período seco, então o ônibus que trouxe a gente a esse local fez a curva, estava tudo seca, a paisagem toda seca, no que fez a curva a gente viu aquele monte, aquela encosta toda esbranquiçada, né, foi uma paisagem bonita assim que ficou. Porque a nascente uma das nascentes desse local aqui tem água salgada, como nós já comentamos lá no início do processo de formação dos Andes, onde eles se encontram hoje, aquilo era mar. Quando começou o sorgimento, formando os Andes, devido ao choque de placas de Nazca e Sul-Americana, como comentamos também já, né? Quando começou a sorguer, esse mar veio secando, ficou meio que isolado, virou um mar, só que isolado do restante do oceano, de água salgada, sofreu evaporação essa água e concentrou bastante sal. Ao longo dos milhões de anos de desenvolvimento dos Andes, esse material salgado, esses sais, foram incorporados na estrutura da cordilheira, desses pontos, e hoje o que acontece é que a água da chuva se infiltra nos solos. Quando ela se infiltra, ela acaba atingindo essa camada onde tem esses sais, camada subsuperficial, e quando essa água retorna para a superfície, numa nascente, por exemplo, essa água está salgada porque quando entrou em contato com esses sais, acabou solubilizando um pouquinho esse material,
ok? E aí essa água dessa nascente é salgada. O que eles fazem é canalizar essa água por essas diferentes bacias, não são tão grandes, são bem rasinhas, justamente para facilitar a evaporação da água, né? Ou mesmo quando chega mais água nessas bacias, aumenta a concentração de soluto, e aí o material se precipita como alita. Aqui uma foto, colocando a mão nessa crosta de alita formada na beirada dessas bacias. Ok? Então, a alita era um exemplo, e de precipitação bioquímica, nós temos aí dois outros minerais, dolomita e calcita, que para nós, principalmente aqui no contexto de rochas sedimentares, têm importância maior para o calcário. São minerais que estão presentes no calcário, né? Podem estar presentes no calcário, dependendo do tipo de calcário. Esse processo de precipitação bioquímica é resultante da atividade de plantas e animais que, através do seu metabolismo, liberam CO2 na água, e isso pode causar a precipitação de alguns sais, por exemplo, a calcita e dolomita, tá certo? Esses minerais, quando acumulados e tudo mais, e solidificados, essas partículas, quando consolidadas, litificadas, né, dando origem a rochas, dão origem a calcário, que é uma rocha sedimentar muito comum no Brasil, em várias regiões, aqui do lado, aqui em Jaci, Bom Sucesso, várias cidades aqui no entorno, mais um pouco para frente, Arcos, Pains, né, no sentido aí para o Triângulo Mineiro, são cidades que apresentam calcário. E o calcário, essa rocha sedimentar, é uma das mais comuns, realmente, é dividida em vários tipos, de acordo com a concentração de magnésio, de óxido de magnésio presente no calcário. A calcita é um mineral dominante, CaCO3, mas também o calcário pode apresentar também magnésio, geralmente apresenta. E aí o calcário, os tipos de calcário são definidos de acordo com o teor de magnésio, de óxidos de magnésio. Por exemplo, aqui eu só coloquei dois tipos, que vamos discutir um pouco mais, para nós em solos também. O calcário calcítico, para ser chamado de calcítico, na verdade, tem que ter menos que 5% de óxido de magnésio na sua composição. O restante é basicamente calcita e algumas impurezas. Aqui um exemplo de calcário calcítico. Ou calcário dolomítico, de 12 a 21% de óxido de magnésio. Esse calcário dolomítico, também chamado de calcário agrícola, ele que é aplicado geralmente na agricultura. Por quê? Vamos por partes, né? O calcítico, então, apresenta pouco magnésio em relação ao dolomítico. Tem outros tipos também de calcário, tá? Mas basicamente esses dois para nós darmos ênfase aqui. Então, ele apresenta menos óxido de magnésio. Esse calcário, na verdade, calcário tem várias utilidades além de uso agrícola. Uma delas, muito importante, é a produção de cimento, certo? De concreto, cimento. Então, nesses casos, o calcário calcítico que é mais utilizado nessa indústria de cimento. Justamente por apresentar mais cálcio mesmo e tudo. Mas o calcário dolomítico, como apresenta maior quantidade de magnésio, é utilizado na agricultura. Por quê? Magnésio também é um nutriente para as plantas, não é isso? Além do cálcio, que também é nutriente. E então é mais fácil a gente aplicar. Quando aplicar? Melhor aplicar dois nutrientes, além do efeito do calcário que a gente já vai explicar, do que aplicar também o calcário e ter apenas um nutriente em maior quantidade para as plantas, que seria o cálcio. Então, o calcário dolomítico é utilizado por já fornecer também, aí um dos aspectos, uma das razões, é que também já fornece, além de cálcio, magnésio, outro nutriente para as plantas, macronutriente, inclusive. Precisam de magnésio em grande quantidade, assim como o cálcio, né, que também é um macronutriente. E qual que é a importância do calcário nisso, na aplicação nos solos e tudo mais? Para que se aplica calcário? O calcário é aplicado para elevar o pH do solo. Tá? pH, lembrando a concentração hidrogênio-iônica, H+, então os solos, em geral, no Brasil, solos mais intemperizados tendem a ser mais ácidos. E isso acaba dificultando o desenvolvimento das plantas, porque nessas condições, em geral, menos nutrientes ficam disponíveis para as plantas. Então, ao se aplicar calcário, eleva-se o pH neutralizando esses cátions H+, cátions de hidrogênio,
certo? A reação, eu devia até ter colocado aqui, mas CaCO3, calcita, por exemplo, né? CaCO3 mais água, mais uma molécula de água, acabam se dissociando no solo, então por isso que se aplica calcário antes de iniciar o período chuvoso, porque precisa de água para a reação química, né, ocorrer. Então se aplica calcário, CaCO3, vamos pensar assim, em contato com a água ocorre dissociação desses componentes, então o CaCO3 se dissocia em Ca2+, e CO3 2-, certo? E em contato com a água, CO3 2-, em contato com H+ presente no solo, pode se transformar em HCO3-. Já tirou um H+, por exemplo, aqui, no nosso exemplo, da solução do solo. Então, está diminuindo um pouquinho já a concentração de acidez. Então, formando HCO3-. O cálcio dissociado antes fica no solo disponível para absorção pelas plantas, por exemplo. Voltando, esse HCO3- agora ainda é um ânion, né, carga negativa. Nesse caso, ele entra em contato novamente, solo ácido, tem H+, cátion, ele se combina com um desses cátions com outro cátion H+, formando agora H2CO3. H2CO3, ácido carbônico. Esse ácido acaba se transformando, é um ácido fraco, acaba se transformando em H2O e CO2. Então, por esse processo, o ânion carbonato acaba neutralizando os cátions H+ presentes no solo, que causam a acidez. Ok? Além disso, elevam a concentração de OH-, fazendo com que o pH se eleve consequentemente. Tá certo? Nós vamos voltar a esse assunto numa aula mais para o fim do semestre, quando a gente passar para aplicações dessas rochas e minerais para solos, né? Mas já adiantando, então, toda essa parte da aplicação do calcário, Jefferson está aqui, e Álvaro, né? Vocês dois mais ligados aí à fertilidade, querem complementar alguma coisa sobre essa parte? Bom, então, como o Jefferson comentou, né, tem alguma modificação nessa classificação aqui dos teores, mas antes era feita dessa forma, tá certo? Só uma base, depois eu posso atualizar isso aqui e disponibilizar novamente para vocês. Aqui um vídeo para mostrar, para a identificação dessa rocha, do calcário, alguns deles, né, alguns deles apresentam efervescência quando em contato com o ácido clorídrico, HCl. E aqui é um vídeo mostrando justamente isso. Pingando uma gota de ácido causa essa efervescência. Tá? Não sei se chega o som para vocês aí do vídeo. Tá? Então, isso é um ponto que ajuda na identificação de calcário no campo, por exemplo, quando em campanhas de campo, coletando amostras e tudo mais. Levando um pouquinho de HCl, a gente consegue identificar com mais facilidade quando tem dúvida. E um exemplo aqui do dolomítico, mesma coisa. Nesse dá para ver melhor, né, as bolhas, aí a efervescência. Menos efervescente um pouco do que o anterior. Nem todos os calcários sofrem efervescência. Tá? Bom, e passando para o último grupo de rochas sedimentares, são chamadas rochas sedimentares orgânicas. Dois exemplos aqui, antracita e hulha. Mas uma coisa que a gente tem que falar sobre essas rochas é só, na verdade, para lembrar, né? Nas outras aulas, a gente vinha comentando, mas rochas são formadas por minerais, certo? Só que na última aula nós demos uma definição que, segundo ela, né, rochas também podem ser formadas por material orgânico ou material vítreo, é isso? Ou amorfo. Então, não só minerais, mas também material orgânico. E esse vítreo ou amorfo, ou seja, material não cristalino, não minerais. Nesse caso das orgânicas, é justamente isso. São rochas formadas por materiais de origem orgânica. Ok?
Tem dois grupos aí dentro de orgânicas. O primeiro deles seria aquele formado por rochas em que os organismos concentram, por exemplo, carbonato de cálcio nas suas estruturas corporais, por exemplo, conchas, e aí, após morrerem, essas conchas se acumulam no fundo do mar. Com o tempo, isso pode ser solubilizado e formar um calcário também. Mas nesse caso é difícil de separar, depois que o calcário está formado, é mais difícil de separar esse calcário formado por esse processo do calcário formado por precipitação a partir de solução saturada. Tá? Aqui um exemplo de uma praia na Austrália com várias conchas, muitas conchas mesmo, né? Quase a gente praticamente não vê areia aí. E é só para ilustrar, né? Esse acúmulo de conchas, não nesse caso, mas no fundo do mar, ou mesmo aqui dependendo da situação que ocorra no futuro, ao longo dos milhares, milhões de anos, essas conchas podem dar origem ao próprio calcário, né? Mas nesse caso de origem orgânica. Mas as principais que a gente gostaria de destacar são as formadas a partir de depósitos vegetais. Então, material orgânico de origem vegetal formando rochas sedimentares. Isso acontece em locais em que há grande acúmulo de material orgânico. Às vezes, alguns locais aí com grande quantidade de água, ou seja, menor quantidade de oxigênio, ou então locais de clima mais frio, matéria orgânica tende a se acumular, diminui a velocidade de decomposição desse material por micro-organismos, ou por ausência de oxigênio causado pelo excesso de água, ou então por condições climáticas aí do frio, ou mesmo tem relatos de quando há poucos nutrientes presentes no material, então ele acaba se acumulando, porque menos nutrientes, menos biodiversidade ali, menos atividade microbiana, e aí tem mais deposição e formação, mais formação e deposição de material orgânico do que a sua decomposição. Então, esse material também pode se acumular dessa forma. No geral, esses materiais orgânicos, ao se acumularem, é, podem ser soterrados. Quando soterrados, aumenta a pressão entre esses componentes aí, e eles acabam se solidificando em diferentes graus. Temos aqui, em termos de volume, um aumento do teor de carbono por volume, daqui do primeiro exemplo, da turfa até o antracito. Nesse caso da turfa, esses materiais são orgânicos, né? Então são bem leves, são bastante leves, baixa densidade. No caso da turfa, a pressão foi menor, sofrida foi menor. Então é um material menos denso ainda, mas também tem menos carbono, tem muitos gases, é um material mais poroso. À medida que vamos deslocando para a direita nessa seta, tem outros materiais formados pelo mesmo material orgânico, só que com diferentes graus, diferentes teores de carbono aí, devido à maior pressão formada e, e eliminação de gases e outros componentes, então acumulando carbono nesse caso. Lignito, é um segundo exemplo, hulha e antracito, são exemplos aí de rochas desse grupo. Então, todos de origem orgânica, rochas ricas em carbono. Ok? Alguma dúvida até aqui? Só um comentário adicional. Nesse caso, a pressão que esses materiais sofrem não é tão elevada. Se fosse muito elevada, poderia chegar a formar carvão mineral, ou formar o próprio diamante, né? E, na verdade, esse processo de acúmulo de materiais orgânicos em condições com falta de oxigênio, na maioria dos casos, se não me engano, no norte, no que hoje é a América do Norte e parte da Europa, é que deram origem aos depósitos de carvão mineral nesses locais. Tá? Então, começa com esse acúmulo de material orgânico, não são decompostos por alguma dessas limitações que a gente comentou, aquele material é soterrado, dependendo de quão soterrado da profundidade, da pressão e tudo mais, formam-se esses diferentes materiais de turfa, lignito, hulha e antracito, nesse caso de sedimentares. Ou então, ainda poderiam formar carvão mineral, formar o próprio diamante.